Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que estejam todos bem. Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Renato Valeriano, psicólogo e educador parental. Eu sou Débora Monte, psicóloga, especialista em neuropsicologia. Nós estamos começando mais um episódio do nosso Quem Sabe Pode. É isso aí. E hoje, antes de mais nada, a gente quer agradecer aqui ao 4 Estúdios pela parceria. Sigam eles no Instagram, @Estúdios4. A nossa equipe do Quem Sabe Pode, Paloma e Marlon, que está aí com a gente. Muito obrigado. E a gente também siga a gente, né, Dani? O meu é @debora.neuropsi. E o meu é @renato.valeriano, com 2 L's. Para mais conteúdos no Instagram, sobre psicologia, sobre outros assuntos também sobre a vida da gente. Muita coisa legal, né? Muita coisa. Saúde mental, educação de filhos, avaliação neuropsicológica, tudo que envolve, né, o mundo da psicologia, da saúde. Comportamento, relações e conteúdos divertidos também, né? Porque a gente é super divertido, né? Muito. A gente só tem essa cara de sério aqui, mas a gente não é tão sério assim não, né, Dani? Então a gente vai começar hoje o nosso episódio com um assunto muito legal, muito falado nas redes sociais e com muitas polêmicas a respeito, né? E a gente está com uma convidada super especial que vai clarear as nossas ideias sobre esse assunto, que é Jaqueline Lemos. Ela é psicóloga, especialista em saúde mental, trabalha com TDAH, né, adulto, adolescente, e veio a brilhantar nossa conversa, esse bate-papo super esclarecedor, né, para a gente entender aí o que tem sido falado, né, um assunto tão atual. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É isso aí, gente. A gente, parece que a gente tá nervoso, mas a gente não tá não, tá? A gente é assim mesmo, papo super descontraído. Fica à vontade, tá, Jaque? Aqui nós vamos conversar, discutir, trocar ideia e tamo junto. Vamos começar então, vamos falar sobre esse assunto aí super atual, que todo mundo quer saber, TDAH. A gente abre o Instagram e aí tem pessoas, né, fazendo teatrinhos ali, fazendo rios, dizendo o que é TDAH, e as pessoas vão ouvindo isso e vão ali se intitulando, eu tenho TDAH com certeza, porque eu sinto tudo isso aí, né, tudo isso aí que está sendo feito. Depois do Dr. Google, várias pessoas já conseguem, né, se diagnosticar, né, através do Google. Conseguem, entre aspas, né, gente? Estou fazendo uma brincadeira. Mas, infelizmente, né, acontece um processo muito grande de diagnóstico, automedicalização, que, infelizmente, acontece, né, pelo acesso que a gente tem hoje às mídias sociais, mas que nós que trabalhamos com saúde mental, a gente precisa ter critério, cuidado e fazer mesmo uma apologia ao critério mesmo, né? E à procura de profissionais que são capacitados para fazer esse tipo de trabalho. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Isso. Então vamos começar? Vamos lá. Conta pra gente um pouquinho, o que é TDAH? Como que a gente sabe, né, identificar? Que sigla é essa, né? O que é isso? Bom, TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Desculpa, caiu o celular. Mas são 3 apresentações. Então, as pessoas pensam que para ser TDAH, né, tem que ter sempre a hiperatividade, mas não necessariamente. Tem 3 apresentações, que a gente pode chamar de subtipo, né, desatento, o hiperativo e o misto, né? Então, tem essas diferenciações. E hoje, na comunidade científica, a gente trata como espectro, porque dentro do TDAH, né, as pessoas elas vão ter lá a sintomatologia, né, que são sinais ou sintomas, critérios gerais, né, mas tem particularidades de cada um também. Então, eu posso ter TDAH e manifestar de uma forma, né, com os critérios gerais. Renato pode ter também, mas ter dificuldades e limitações em outras áreas. Entendi. E tem diferenças, né? Critérios diagnósticos, né? Para diferenciar crianças e adultos, adolescentes. Como que é um pouco dessa diferença, assim, do diagnóstico em si, né? Diferenciação dos critérios.
Não tem diferença de critérios, não, na verdade, né? Os critérios do DSM são os mesmos. Entende? Mas tem diferença como ele se apresenta na vida adulta ou na adolescência? Como é que a gente pode identificar um adolescente que talvez tenha TDAH ou que esteja apresentando sinais? Porque é diferente, né? Como apresenta-se na adolescência e da vida adulta. Como é que a gente diferencia isso? Sintomas. Para configurar um transtorno, né, o TDAH, ele precisa acontecer, né, apresentar sinais ou sintomas antes dos 12 anos, né? Então, geralmente, antes dos 12 anos já tem aí sinais. Pode ter um diagnóstico tardio porque passa despercebido por muitas razões, principalmente em meninas, né, em mulheres, porque a apresentação que mais, né, aparece em mulheres é a desatenta, enquanto nos meninos é hiperativa, né? Mas os critérios são os mesmos e a diferenciação é que, quando criança, né, os primeiros sinais aí, mais ou menos, é dificuldade na escola. Então, não é uma dificuldade de aprender, não é uma questão, assim, de inteligência, né? É uma questão de dificuldade de foco, de atenção, de sentar na aula, né, de prestar atenção numa aula, de reter a informação. É uma dificuldade na organização dos estudos, né, da rotina dos estudos. Então, é uma criança que pode ficar mais esquecida das tarefas de casa, né, ter dificuldade para poder ter aquela agendinha de ir para casa, de trabalhos, né? E se for uma matéria que for muito chata para a criança, né, ou que for mais difícil, né, ela tem maior dificuldade de ficar atenta ali, de se manter atenta na escola. E tem também a questão da hiperatividade, né? Então, assim, muitos alunos, né, com TDAH apresentam essa hiperatividade dentro da sala. Então, tem uma dificuldade de ficar sentado, né? Então, pode ser classificado, né, pelos professores como um aluno bagunceiro, um aluno que conversa muito em sala, né? Isso pode estar relacionado com o TDAH, né? Na adolescência, tem assim, digamos assim, né? Pode continuar apresentando essa dificuldade, né, de manejo na escola, de prestar atenção dos estudos, né, mas com a vida adulta vai chegando, assim, mais demandas. Quanto mais demandas tem um TDAH, mais ele vai ficando sobrecarregado e mais, né, vão tendo sinais aí de disfuncionalidade. Isso na organização, né, na organização, na questão da memória. Na questão de se planejar, porque eu percebo que às vezes o TDAH ele consegue saber o que ele quer fazer, ele se organiza, tem um planejamento mental bacana, mas na hora de executar, porque na mente dele já está tudo resolvido, só faltou ir lá e fazer. Né? Então, essa questão da execução de tarefas, né? de planejar, mas na hora de executar, é um problema isso para o TDAH? Eu acho que sim. É um problema, né? É um padrão persistente, né? Assim, de desatenção, de impulsividade. Tem áreas do cérebro específicas que funcionam de uma forma diferente, né? Então, nós temos duas áreas que estão relacionadas com a memória, com a função executiva, né? Com a função de regulação emocional, com a função de concentração. E uma coisa que você disse que me atentou muito, é essa questão da diferença entre meninos e meninas. Você acha, você já leu a respeito, é uma diferença mesmo filogenética, cultural, dessa diferença de observação entre meninos e meninas, de manifestação do TDAH? Ai, obrigada. Essa questão de diferença, né, de meninos e meninas, a questão cultural eu acho que pega muito também. Sim. Né, da menina ser criada talvez mais contida, né, na escola. Toda uma questão cultural. Sim. Ali de apresentação. E o menino já é mais livre. Até no esporte, né? O esporte das meninas é um e dos meninos o incentivo é para outro. Os meninos, eles são criados para se jogar, né? Para explorar, e as meninas são criadas muito para o cuidado, né? Para atividades que exigem muita concentração, atenção. E então você acha que é mais por aí, essa diferenciação mesmo? Olha, tem uma questão cultural, sim, né? Mas tem uma questão genética que ainda não é bem explicada, né? De por que temos mais meninas TDAH desatentas e meninos hiperativos, né? Mas sim, eu acho que tem uma questão cultural,
né, bastante nisso, porque as meninas são educadas para serem mais contidas, né? Então, mas tem uma questão de genética também, de diferenciação mesmo, né? Que você falou filogenética, né? Sim. Então, já aproveita que você já está falando de diferenciação filogenética, de formação cerebral. Como é que é a questão do TDAH? É algo que vem do ambiente? É algo que é hereditário ou é formação cerebral? Conta pra gente como é que é isso. Bom, sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, né, no útero já se desenvolve essa diferenciação, assim, né, um cérebro que funciona de forma diferente. E tem um componente genético. Todo transtorno a gente trata como multifatorial, né? Então, em questões ambientais, tem questões genéticas, né? Tem questões psicológicas mesmo, da personalidade do sujeito, das experiências da vida dele, né? Mas tem um componente genético forte no TDAH, é cerca de mais ou menos aí 74%, né? Muito, né? Muito. Isso, é um número alto, né? Sim. E dependendo do ambiente também, ele pode se desenvolver de uma maneira né, com mais prejuízos, mais disfuncional. Mas pode ter o caso em que o ambiente favoreça ali também para que o tratamento, né, seja mais possível. E não só o tratamento, mas até na questão do desenvolvimento, de não ter uma doença assim que, né, um transtorno que cause muitos prejuízos. Com certeza, né, assim, quanto mais cedo descobrir que tem o TDAH, né, mais fácil vai ser o manejo ou o tratamento, né, e o ambiente ele colabora sim, né, se a gente tem uma pessoa que tem um funcionamento cerebral diferente, tem uma dificuldade, né, um déficit na função executiva, de planejamento, de organização, né, e aí que vive num lar em que não tem o planejamento, em que não tem a organização, então esse ciclo se mantém, e esses sintomas eles vão ficando mais evidentes. Então, não é só uma questão que se torna de diferenciação de funcionamento cerebral, mas também de comportamento, né? Então, esse comportamento ele vai se perpetuando, porque a criança ela vai se alinhando, o indivíduo ali vai se alinhando àquele contexto que ele está, né, crescendo, que ele está se desenvolvendo. Adaptação, né? Isso, se exatamente. Adapta ao contexto, né? Exatamente. E, por exemplo, como que o TDAH ele vai se manifestar ali no dia a dia de um adolescente? Como que, tanto do espectro, né, que você falou, mais do desatento, quanto do hiperativo, como que a gente pode perceber ele se manifestando ali no dia a dia de um adolescente? Só a prática, os adolescentes chegam lá no seu consultório para você, né, trabalhar com eles. Como que ele se manifesta no dia a dia deles? Olha, geralmente, né, eles já chegam encaminhados pelo psiquiatra, então já tem um diagnóstico. Com o diagnóstico já feito, sim, normalmente. E aí o diagnóstico já foi feito lá naquela fase escolar, né? Mas tem alguns, né, que passam despercebidos e que conseguem, de alguma forma, desenvolver estratégias compensatórias para poder lidar com esses déficits ao longo da vida. E aí, na adolescência, né, o que acontece? Ainda tem a dificuldade de se concentrar, principalmente naquelas matérias que são mais difíceis, né? Para quem tem TDAH, é muito comum ter um certo tipo de descalculia ou dislexia, que é uma dificuldade maior, né? Nessas áreas de aprendizagem. E aí, nas matérias assim mais teóricas, né, que tem aulas que não são muito dinâmicas, pode ter um prejuízo, porque é uma dificuldade de prestar atenção naquilo ali. Capacidade de análise, isso, de concentração. E de captar a informação, né, de depois buscar ela na mente. E também a questão da regulação, ou seja, da desregulação emocional, né? De ficar com raiva e explodir, né? Então, uma intensidade assim nas emoções também, um descontrole. Porque o TDAH, ele pode ser muito reativo também, né? Então, estudos apontam assim, uma baixa tolerância à frustração também, né? Então, as dificuldades emocionais, né, vão aparecendo também, nas dificuldades de lidar com emoções. Mas, geralmente, né, assim, para poder não ter um diagnóstico de TDAH e a pessoa vir procurar, né, ela vem procurar por algum outro motivo, né, seja um transtorno depressivo que se instalou, um transtorno ansioso, né, que são comorbidades aí comuns no TDAH. Então, tem isso também. Se esse TDA ele não é tratado, ele tem grandes chances de desenvolver uma comorbidade, né? Porque os prejuízos trazem uma sobrecarga.
E, enfim, né, o adolescente vai vendo, ó, tem alguma coisa aqui que não funciona do jeito que deveria. Como que as pessoas conseguem estudar esse tanto, né? Ou como que as pessoas conseguem lidar com essas matérias ou fazer uma prova, né, muito bem, e acessar as informações que foram estudadas previamente e tá tudo bem. E aí isso vai gerando uma frustração de não tem alguma coisa errada comigo, né? Ou eu não sou capaz disso, ou eu não sou tão inteligente, né? São pensamentos e crenças comuns que um TDA na fase da adolescência pode ter, né? E de inadequação social também, né? Porque nas interações sociais isso traz um prejuízo também para o adolescente. Mas saindo do adolescente, agora vamos pensar quando o adolescente chega na vida adulta, ele já sofreu ali, já tiveram prejuízos. Um histórico, né, de sofrimento. Um histórico de sofrimento, aí ele chega na vida adulta, vai para o mercado de trabalho. Como é que é esse TDAH lá no mercado de trabalho? Como é que ele funciona? Ou como que ele não funciona? Exatamente, né? Aí eu considero a fase mais crítica. Considero a fase mais crítica que é a vida adulta, né? Então, supondo que, né, sem tratamento, a pessoa passou a adolescência, enfim, né, chegou à fase da vida adulta sem o tratamento adequado. Não sabe que tem o TDAH. Então, a vida adulta vem o quê? Cheia de demandas, né? Muitas tarefas para fazer, muitas responsabilidades, né? Então, isso pode causar, né, frustrações e prejuízos. Então, é uma sobrecarga de tarefas e aí pode, né, apresentar dificuldades, não só na vida social, né, na área pessoal também, com os familiares e no trabalho, né? Como que é, assim, esses prejuízos no trabalho? Frequentes faltas, né, por não estar se sentindo bem, né, por tentar evitar uma situação da qual a pessoa não se sente preparada, atrasos com frequência, né, uma dificuldade de planejamento, de se envolver num projeto, né, de finalizar o projeto, então uma procrastinação muito grande, né, então evita fazer até o último minuto. E isso não é por uma maldade da pessoa, não é por uma preguiça, mas é porque ela tem uma dificuldade mesmo, né? Então, assim, algumas, né, não todas, depende aí do subtipo, né? Porque tem uns hiperativos que são alta performance, sim. Né? Mas o misto e o desatento não é alta performance. Então, muita demanda de trabalho pode, na verdade, ter uma sobrecarga e trazer esses prejuízos, né, essas dificuldades. E daí a gente pode pensar, né, gente? Imagina... se pra gente, né, nós, pessoas que talvez não temos esse tipo de diagnóstico de TDAH, já é tão difícil a gente lidar com a frustração, né, com a incompetência, quando a gente não consegue executar ou planejar ou executar planos que a gente tem, imagina para alguém que tem essa intolerância à frustração tão baixa, né? Eu já vi pessoas no consultório falando assim... Nossa, depois que eu comecei a tomar medicação, eu comecei a perceber como que as pessoas normais, sem TDAH, vivem. E como que é tranquilo, porque é tão difícil fazer tarefas simples, como planejar seu dia e fazer ele caber em 24 horas, todas as tarefas. É tão difícil, e quando começou a tomar medicação, e daqui a pouco a gente vai falar disso, né, de tratamento, de medicação, de terapia, então, assim, é muito difícil. É um sofrimento real. Sim, não é algo que é assim... acho que eu tenho TDAH, porque hoje eu tô meio... Esquecido, né? Tô meio desatento hoje, eu acho que eu tenho TDAH. Não é? Porque, de fato, muitos sintomas do TDAH, eles são comuns aos seres humanos, a todos, né? Ele é comum. Então, não é simplesmente você pegar um conjunto de coisas que você está sentindo no dia e dizer, eu acho que eu sou TDAH. TDAH é um prejuízo real, né? É algo que realmente precisa de tratamento, de um diagnóstico, porque, de fato, tem prejuízos. E fazendo essa linha do tempo, né, que você foi fazendo, né, já que dá para perceber qual a importância realmente do esclarecimento, principalmente dos pais, né? Aquela observação, né, da gente, né, eu tenho filhos, a Dani também tem, da gente observar no dia a dia e o conhecimento mesmo, né? Porque o tanto que você prevenir, né, a gente iria prevenir tanto o sofrimento dele e tantas coisas, frustrações, se a gente conseguisse identificar
né, sintomas desde o início, né, e com esse diagnóstico precoce, né? E até fazendo uma interface com a terapia do esquema, quantos esquemas que um indivíduo com TDAH poderia desenvolver ao longo da vida, né? Esquemas de frustração por estar sempre ali, né, não dando conta de concluir coisas, os próprios pais, professores, etc. Falam, nossa, não é possível. Uma coisa tão simples como a Dani falou aqui, parece uma bobagem, mas é bobagem para quem? A gente precisa entender esse lugar mesmo de diferença, do que é fácil para mim, não necessariamente é fácil para o outro, né? Esquemas de defectividade, de se sentir inferior, de, infelizmente, né, depois não conseguir se colocar até profissionalmente, né, como você estava falando, enfim, de incompetência, né, dependência, porque acaba você sempre coloca, né, projeta para o outro fazer com medo de não dar conta, enfim, tantas outras coisas, né, que a gente pode desenvolver que uma criança que posteriormente se tornou adolescente e adulto pode desenvolver pela falta de conhecimento e um diagnóstico dos pais, professores, enfim, das pessoas que estão ali fazendo parte do contexto dela, né? Sim. A rotulação, né, que vem de uma criança, de um adolescente, até de um adulto, né, por não saber o que é, mas ganha rótulos, né? Sim. Esse ali é o preguiçoso. Esse ali, nossa, tudo que começa a fazer nunca termina, né? Às vezes os pais, né, investem naquela criança, no adolescente, pagam cursos, e aí nunca termina, né? Aquele projeto fica sempre inacabado. E aí aquela ideia de que, assim, o fulano não vai ser nada, porque tudo que ele começa, ele não termina, né? Será que isso pode ser um indício de que a pessoa deva procurar tratamento, né? Procurar saber, será que tem alguma coisa de errado comigo? Você acha que pode ser um dos indícios? Quando acender a luzinha, né? Quando a gente acender aquela luzinha, tipo, não, procurar ajuda. Bom, assim, para qualquer problema na vida, né, é quando a gente está sofrendo com aquilo e quando a gente não está conseguindo fazer o que de fato deveria. Aí deve acender uma luzinha e procurar uma ajuda, né? Se é o TDA ou não, vai avaliar, né? Mas, assim, o que eu atendo no consultório, que chega para mim de adulto, é sempre com esquemas negativos sobre si mesmo ativados, né? Uma visão muito negativa de si mesmo. Então, são pessoas que ouviram, você é preguiçoso, né? Você não se esforça, você tem que se esforçar mais, enquanto, né, o TDA está tentando se esforçar o máximo possível, né? Então, é sempre a exigência de um esforço a mais. Você é preguiçoso, você não gosta de trabalhar, você não gosta de estudar, né? Você só nunca quer é o fazer... suficiente. Exatamente. Nunca. Você só quer fazer coisas que, né, que são legais, só quer jogar, só quer isso e aquilo, né? Sendo que tem aí uma alteração neuroquímica que induz a isso, de buscar essa recompensa imediata. A minha avó que falava, fogo de palha, o fulano é fogo de palha. Ele começa e vai muito bem, mas depois ele não continua. Sim, sim. E isso vai gerando uma visão muito negativa no TDAH adulto, né? De eu sou incapaz, eu não dou conta, eu não me esforço o suficiente, de que sim, eu sou um preguiçoso, de que não, eu não vou conseguir nada na vida, né? Eu não vou conseguir chegar. E tem uma questão, assim, de um lapso temporal também, né? De uma cegueira de visão do futuro, que o TDAH também tem uma dificuldade de ver o futuro, assim, de se planejar para o futuro, né? Uma previsão mais negativa, é isso? Do futuro? Como é que é isso? Sim, mas é mais uma cegueira mesmo, assim, no sentido de é difícil para mim visualizar o futuro. O que eu quero no futuro, né? Eu quero isso, vou estipular isso. E aí, então, eu vou me organizar para chegar nesse objetivo. Tem isso também. Então, é meio que um dia de cada vez. As funções executivas, né? De conseguir fazer esse tipo de planejamento, de previsão, Exatamente. Porque se a gente considera, né, que tem a questão do planejamento e organização, que é fundamental para você chegar em algum lugar, né? E, de modo geral, assim, na vida adulta, né? Quando a gente chega na vida adulta, aí tem o TDA que é não tratado, não foi diagnosticado, ou com diagnóstico, mas mesmo sem tratamento, né? São muitas as demandas e aí o impacto em cada coisa. Eu costumo tratar como se fosse, assim, um gerenciamento da vida, uma dificuldade de gerenciar a própria vida, né? Porque o adulto, ele precisa pagar contas, ele precisa trabalhar, ele vai precisar, né, se já tiver filhos, né, se já for casado, vai precisar, né, interagir, enfim, cuidar dos filhos. Tem que ter... ecossistema ali que ele precisa gerenciar. Que são muitas dimensões, fatores, pessoas, né?
Isso. Até mesmo para tarefas de casa, né? Tem uma dificuldade nisso. Então, o TDA ele vai apresentar uma dificuldade de execução em tudo isso. Aquela coisa, o dia não rende. O dia não rende, não tem tempo suficiente, Eu são muitas terminei o dia e coisas não para fiz fazer nada, e né? não Eu fiz comecei nada. várias tarefas. Alguém se identifica aí? Pode levantar o dedo. Sim, mas assim, é para além, né? Porque assim, a gente pensa, mas um adulto tem essas dificuldades mesmo. Tem, um adulto tem essas dificuldades, mas para um TDAH, isso é uma coisa assim, muito drástica, traz um prejuízo e um sofrimento, entende? Isso vai trazendo um sentimento de inadequação, de como assim, eu não consigo isso? Por que isso é fácil para as outras pessoas? E quem nunca conviveu, né, gente, com um colega da escola que o professor não tinha paciência, mandava toda hora ele para fora de sala, constrangia ele, né, diante dos colegas, ou em casa, algum primo tal, que a mãe sempre falava, nossa, esse menino não para, né? Aquele menino que, sei lá, na igreja ou numa festa de aniversário, tá lá destruindo a decoração, né? Sim. Mas é muito mais fácil a gente rotular e culpar ele, né? Do que a gente reconhecer a nossa falha de não entender o processo dele, né? Sim, e não buscar entender a realidade daquela pessoa, né? Sim, e a gente tem que lembrar, né, que é preciso ter muita cautela nesse sentido, porque nem toda criança que vai ser mais, né, agitada mesmo, né, aquela criança que gosta mesmo de brincar, que sobe nas coisas, vai ter a hiperatividade do TDAH, né? Então, a gente tem que ter essa cautela nesse sentido. E nem toda pessoa que tem dificuldade de organização vai ter o TDAH, né? Então são muitos fatores. Aproveita que você já começou a falar disso e fala pra gente o diagnóstico diferencial. Como é que eu vou saber? É TDAH? É outra coisa? Como é que é isso? Porque a pessoa, né, quando ela entra lá no Instagram e vê os critérios e fala assim, eu tenho, porque tudo que está falando aqui eu sinto, né? Aí ela vai chegar no consultório. Qual que é o trabalho, né? O seu trabalho de falar assim, não, peraí, isso é uma coisa e isso é outra coisa. Como é que faz isso? Como que é feita a avaliação, né? Isso, como é que é feito essa avaliação? Olha, a gente tem uma classificação, né, dos transtornos, que é o DSM, que tem lá os critérios. Mas, né, o diagnóstico, ele não é aquele check de critérios, não. Né? Então precisa ter um profissional, né? Seja o psicólogo ou o psiquiatra, né? Mas vamos tratar aqui do psicólogo. Na terapia cognitiva comportamental, que é a minha abordagem, né? A gente vai fazer a entrevista inicial, né? E nessa entrevista a gente vai buscar todos os dados possíveis para poder tratar uma hipótese diagnóstica. Por que a gente precisa de um diagnóstico? Por que a gente precisa dessa hipótese? Porque isso é um GPS. Né, um GPS o quê? Do tratamento. O que eu vou tratar aqui? Como que eu vou ajudar essa pessoa, né? Então, faz uma entrevista, né, para poder levantar os problemas, os sintomas, os sinais, né, e buscar um pouquinho também da história de vida da pessoa, né, do contexto familiar, de como que ela se desenvolveu ao longo da vida, das relações atuais, como que é agora a vida dela, sem falar nos sinais que a gente tem que procurar. Então, se estamos tratando de adultos, a gente tem que buscar lá na fase da infância. Como é que era a sua infância? Né? Tinha problemas na escola, não tinha. Então, a gente tem que achar aí algum sinal, algum sintoma do TDAH na infância. É um critério, exatamente. Tem que ter começado na infância. É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, a gente não desenvolve TDAH depois da vida adulta, né? Se passou a ter sintomas parecidos com o TDAH na vida adulta, pode estar relacionado a outra coisa. Então, primeiro de tudo, essa análise, né, criteriosa dos sinais e sintomas e de retomar toda a história de vida da pessoa. E se o psicólogo achar necessário, ele pode encaminhar também para uma avaliação neuropsicológica, para poder avaliar as funções cognitivas, né? Porque tem funções cognitivas específicas no TDA que são comprometidas, ou seja, que são diferentes aí, né? São neurodivergentes. Que estão relacionados à memória, déficit da função executiva, né, da regulação emocional, impulsividade. E para fazer um diagnóstico diferencial, a gente precisa entender que o TDAH, os sintomas, né, por exemplo, sintomas de desatenção, eles podem estar relacionados com algum outro transtorno. Um transtorno depressivo pode ter sintomas de desatenção, um transtorno ansioso também, né? Então, o clínico, o psicólogo clínico, ele precisa saber por que é TDAH e não é um transtorno depressivo? Por que é TDAH e não é ansiedade? Fazer esse diagnóstico diferencial. Exatamente, isso é a análise clínica mesmo, né? O raciocínio clínico.
Ou então, por que é TDAH somente e não está com um outro transtorno envolvido? Porque pode ser, né? E existe também alguns transtornos que têm alguns sintomas sobrepostos. Então, são totalmente diferentes em alguns casos, mas sintomas sobrepostos. A gente pode, por exemplo, pegar como exemplo o TDAH e a bipolaridade. Porque na bipolaridade vai ter um déficit na função executiva também. Né, vão ter sintomas similares. Então, tem que ter muito critério, muita cautela nisso. Não é só fazer um check, né? Olha, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Não, tem que ter uma análise clínica de um profissional habilitado. Então, geralmente, é o psicólogo, né, que está inteirado numa formação de psicopatologia, de saúde mental, que, né, tem aptidão para isso. Ah, sim, né, conheço o transtorno, sim. Então, tenho autoridade aqui para poder avaliar isso. E é possível dizer uma média de tempo que geralmente você utiliza para fazer essa avaliação para o diagnóstico? Para fazer a análise diagnóstica? Sim. Geralmente, quanto tempo? Olha, umas 4 sessões. A gente já começa a análise diagnóstica no primeiro dia, né? Então, dependendo do primeiro ou no segundo dia, a gente já surge com uma hipótese diagnóstica, né? Mas eu gosto de ter 4 sessões no mínimo para eu poder entender tudo e aí sim, né, fechar um diagnóstico. A hipótese diagnóstica ela é sempre dividida com o paciente no sentido de que a terapia ela é colaborativa, né? Então, assim, em muitos casos, o que vai adiantar eu dizer, olha, você tem um TDAH, se ele olha assim e fala, não, mas não tem nada a ver. Porque existe assim, pode ter uma resistência, né, em alguns casos, da pessoa dizer, não acho que eu tenho. Mas assim, quando ela vê lá, não, mas olha esses sinais aqui que você, né, me falou, olha esses sintomas, você tem isso? Tenho. Pois é, então para isso temos uma nomenclatura. Por que é importante a nomenclatura? Porque assim a gente consegue traçar um plano de tratamento. Sim. Né? Não é o diagnóstico pelo diagnóstico, né? Não é. Nunca é diagnóstico pelo só, né? para um rótulo, né? Não é um As rótulo. pessoas acham que tem um pouco de... Tem um movimento também de contrário à medicalização, ao diagnóstico, que a gente tem que tomar cuidado também, né? Sim. Porque o diagnóstico ele é em função do bem-estar da pessoa, né? Igual a gente estava falando, se uma criança tivesse sido diagnosticada, não teria, né, desenvolvido tantas crenças, esquemas que trouxeram sofrimento mental para ela hoje, né? Já aconteceu com você algum caso que já chegou com diagnóstico para você fazer o tratamento e você viu que não era TDAH? Não. Não? Não. Todos Já chegou. confirmados? Não, sim. O que já chegou foi pessoa com transtorno depressivo ou bipolaridade dizendo que é TDAH. Ah, tá. Entendeu? Porque é mais fácil, né? É mais fácil, não que tenham transtornos melhores ou piores, mas tem aqueles que a gente tem muito preconceito. E que a gente fala, eu não quero ter isso de jeito nenhum. Então, TDAH, já está mais popular, eu acho que dá para aceitar. Né? Então, é TDAH, pronto, acabou, né? É por aí, talvez? Pode acontecer, mas eu acho que o que é mais comum, né, é porque a desinformação, né, do TDAH, porque a pessoa que tem o TDAH, ela sempre foi assim. Então, para ela, é o jeito dela. É o normal, entende? né? É o normal dela. Tipo, é isso, né? Isso sou eu. São características da personalidade. Exatamente, são características minhas, né? Não foi entendido como sintoma. Exatamente, né? E aí, essa dificuldade em lidar com isso, a falta de manejo, a falta de tratamento, vai ocasionar prejuízos adicionais para além do TDAH. Por exemplo, se desenvolve aí um episódio depressivo, né? E aí vai no psiquiatra e fala o que está sentindo e o diagnóstico vai ser, olha, você está dentro de um episódio depressivo, né? E encaminha, então, para o psicólogo para poder fazer o tratamento. E aí chega com esse diagnóstico. Então, muitas vezes, assim, é meio que... pode ter a comorbidade, sim, né? Mas é um diagnóstico que não foi bem elaborado. Por quê? Né? Geralmente, na consulta com o psiquiatra... ele passa a medicação e encaminha com base no que foi dito ali, né? E aí, na consulta com o psicólogo, vai ter toda aquela avaliação da vida. Como que você chegou até aqui? Né? Quais foram? O que você sentiu? Né? Os sintomas, os sinais de você chegar até aqui. E como que a gente, caminhando para o final, como que é feito o tratamento? Como que é planejado isso por você? Como é colaborativo, né, com o paciente? Como que é feito esse processo de tratamento do TDAH?
Então, após, né, na terapia cognitiva comportamental, após fazer o diagnóstico, compartilhar com o paciente, né, e aí ser trabalhado isso de uma forma, né, saudável, porque grande parte fica aliviada, na verdade, né? Olha, finalmente agora eu me entendo, então é por isso, né? E uma justificativa, né? Isso. Porque Tudo, traz né? um alívio, né? Sim. Traz um alívio. Então, assim, são raros os casos de uma certa resistência com esse diagnóstico específico, Sim. né? A resistência é mais com medicação. Mas, depois que é elaborado isso, apresentado pro paciente, a fase que começa é da psicoeducação. Então, o terapeuta precisa psicoeducá-lo, né, a respeito do transtorno. É isso, é desse jeito, né? Essas são as suas dificuldades. Aí é um levantamento de dificuldades específicas de cada paciente, né? E depois a gente estabelece os objetivos terapêuticos, o que a gente quer ganhar com isso aqui. E aí perpassa por isso, envolve, né, um familiar, se necessário, e se for autorizado também, né, se for de ajuda para o paciente, a gente vai envolver um familiar, porque precisa psicoeducar também a família, né, nesse caso. E vamos para o passo de estabelecer uma vida funcional pro paciente, né, para cada caso. Então, quais são as dificuldades que você tem hoje? Então, é trabalhar focalmente cada uma delas, né? Em cima daquelas dificuldades e estabelecer uma rotina, estabelecer um sistema de planejamento, de agenda, o que é muito difícil para o TDAH. Tudo isso a gente precisa avaliar o que vai ser mais funcional para você. Porque eu posso ter o paciente A e o paciente B e a forma de funcionamento ser diferente. Um vai funcionar com a agenda escrita, o outro vai funcionar com a agenda no celular, né? Um vai ser mais ativo de manhã, então a rotina ele vai acordar cedo, o outro, né? O pico de atividade dele vai ser depois das 2. Então, é meio que descobrir uma nova forma de gerir a vida que seja mais adaptativa, mais saudável, mais funcional, né? Que traga aí uma qualidade de vida pro paciente. Sem falar do uso da medicação, que também é um processo de psicoeducação que precisa ser feito, aí que sim que tem a resistência, né, de tomar um psicoestimulante. Mas a medicação, ela é coadjuvante no tratamento, né, então ela vai tratar a neuroquímica cerebral. E a terapia cognitiva comportamental vai tratar o comportamento e vai resolver os problemas. Então, tem dificuldade de resolver isso, isso e isso. Vamos resolver cada problema. Tem dificuldade de fazer essa e essa tarefa. Então, vamos buscar estratégias para que você consiga fazer essa tarefa. Vamos colocar ela por etapas, né? Vamos tirar aqui, vamos tentar minimizar o que pode te atrapalhar a chegar nessa tarefa. A literatura sempre fala sobre isso, né? Dividir em partes menores, né? Sempre problemas maiores, tarefas maiores, dividir em partes, né? Colocar micrometas, né? Você pega a meta grande e coloca em pedacinhos, porque aí fica mais fácil. Sim. Né? Do que ter que cumprir uma lista grande de coisas, ou uma tarefa muito grande, muito exaustiva. Isso. Que vai gastar muita energia, né? Porque o cérebro do TDAH, a dopamina ela é menor, né? Ela é reduzida. Então, na fenda sináptica, né? Sim. Mas, assim, de geral, o tratamento, né, é organizar a própria vida, né? E a reestruturação cognitiva, que é o quê? É trabalhar essa visão negativa que o TDA tem, né? De não sou capaz, né? De não sou bom o suficiente, porque isso vai trazer um impacto na autoestima. Isso vai trazer um impacto, né, nos desafios que a pessoa for ter pela vida. Então, a gente precisa reestruturar isso também, tratar essas crenças específicas. Fazer um mapeamento, né? Isso. E eu acho importante as pessoas entenderem, né, Jaque, que é um processo. Aquilo que foi construído durante uma vida inteira de sofrimento, as pessoas são muito imediatistas, né? Eu sempre ouço as pessoas falando, quanto tempo será que eu consigo melhorar na terapia? Como se fosse uma matemática muito exata, né? Por mais que as terapias cognitivo-comportamentais tendem a ter, né, uma previsão de tempo, é incerto, né? Porque variáveis acontecem e aquilo que foi construído durante uma vida não vai ser resolvido em 50 minutos. Então, as pessoas precisam aceitar que é um processo e se submeter a esse processo, se implicar nesse processo, né? Que pode durar um período, às vezes, maior, né? Igual você falou, o processo de reeducação, de reestruturação cognitiva, crenças que foram construídas durante a vida dela inteira, de fracasso, de incompetência, de, né, se sentir inferior. Ela precisa rever isso tudo, desconstruir e, à medida que ela vai reconstruindo, mudando o comportamento dela.
E até o gerenciamento da vida, como você disse, né? Não é fácil quando envolve tantas pessoas, né? E como que você psicoeduca e orienta ele nesse sentido do envolvimento das outras pessoas? Você falou que às vezes traz, né, quando é possível, traz algum familiar para dentro do processo. Funciona mais quando envolve ou não faz diferença? Como que funciona esse processo? Eu acho que tem um impacto bem positivo, né? E assim, na verdade, é discutido com o paciente. A gente pode, né? Isso aqui vai acrescentar, porque supondo, né? Vamos pegar aqui um paciente que é um homem, marido, casado com uma mulher, né? E ele tem muitas dificuldades lá na casa dele, nas tarefas dele, enfim. E isso acaba gerando atritos e conflitos, né? E também na organização com a esposa, às vezes de esquecer uma data específica, né? Ou de se atrasar para compromissos, enfim, isso vai gerar prejuízos em casa aí. E aí, a gente psicoeduca ele descobre, ok, tem TDAH, né? A gente precisa passar essa informação para ela também. Então, em alguns casos, é muito importante que um familiar, ele compareça à sessão, né? Mas isso é avisado para o paciente, é combinado com ele. Então, assim, para poder psicoeducar essa pessoa também, a esposa dele no caso, né? E, se necessário, envolvê-la no processo terapêutico no sentido assim, o que ela pode fazer para ajudá-lo a colocar em prática, né, as mudanças que são propostas na terapia, as mudanças que são estipuladas, porque vai ser algo muito prático também, né? Então, assim, vai ter prática mesmo, de ir lá e fazer, né? De, olha, é assim que faz, é tipo um roteirinho, é assim que você vai resolver isso aqui, então vamos colocar em prática. E tendo alguém em casa que ajude, seja o pai ou a mãe, enfim, né? Isso vai funcionar, né? Vai funcionar melhor. A pessoa pode conseguir, né, de alguma forma, colocar aquilo em prática com mais facilidade, com mais rapidez, né? Mas é importante a psicoeducação da família, porque imagina o nível de frustração dos familiares também, né? Porque o prejuízo não é só para a pessoa, mas é para quem convive com ela também. Então, eu já atendi muitos casos, assim, de TDAH hiperativos que, para eles, não havia um prejuízo. Não, eu não sofro com isso, né? Mas chegou na terapia por quê? Problemas no meu casamento. E quando você vai... Olha, o problema, a demanda inicial era problema no casamento. Aí, quando você vai fazendo toda aquela análise, você vai percebendo, olha, não é só um problema no casamento, né? Tem um padrão aqui, um padrão de desatenção, um padrão, né, na função executiva, um déficit na função executiva. Então, vamos avaliar mais. Descobriu-se que tinha TDAH, né? E essa esposa precisava saber especificamente disso, né? Então, para ele não tinha um sofrimento, mas para a esposa dele, exatamente, para os familiares isso gera um sofrimento também, né? Então, desculpa. Então, conta pra gente, depois desse processo, a pessoa procura um profissional, descobre que tem o TDAH, tem o tratamento, mas e aí chega o momento da alta. Como é que funciona isso? Tem um momento da alta que funciona? Como é que é isso? Tem um momento, em terapia cognitiva, a gente tem um momento da alta, e essa alta ela é trabalhada juntamente com o paciente, né? Mas quando os objetivos terapêuticos eles foram alcançados. Né? Então, no início do tratamento, a gente estabelece as metas. Né? Quais são as metas aqui? O que você quer com a terapia? Né? Eu quero isso, até isso, importante, isso. Desculpa, para quem não conhece a terapia cognitivo-comportamental, existe esse processo, né, na terapia que desde o início do tratamento a gente levanta hipóteses diagnósticas, como a Jaque bem disse, e estipula objetivos terapêuticos que vão ser trabalhados durante a terapia. E aí, né, porque nem todo mundo que está ouvindo nosso podcast é psicólogo e terapeuta cognitivo-comportamental, então é importante a gente... frisar explicar, né? E a gente está, né, colocando aqui em pauta a terapia cognitiva comportamental porque ela é considerada, né, padrão ouro para poder tratar transtornos, né, especificamente TDAH, porque vai envolver muito o comportamento, além da cognição, né? Então, nessa abordagem terapêutica, a gente define as metas, né, do que a pessoa quer com a terapia, e quando essas metas foram batidas, né, ou seja, conseguimos conquistar os objetivos terapêuticos, aí a gente trabalha para uma alta, mas essa alta, ela é primeiro quinzenal. Então, primeiro você vai vir quinzenal e vai vir como uma forma de manutenção.
E aí, conseguiu colocar em prática, gerenciar a sua própria vida, resolver seus próprios problemas sozinho? Quais foram as dificuldades? Ok, então vamos trabalhar em cima dessas dificuldades. Aí, depois, mais 15 dias, né? Até que fica em um mês, mensalmente. Até que a pessoa, né, de fato, esteja preparada para a alta. Isso não quer dizer que ela não possa retornar, ela pode retornar, né? Sim. Mas na terapia cognitiva a gente trabalha com uma alta nesse sentido. Então é depois que os objetivos terapêuticos eles foram alcançados, né? Então isso é uma qualidade de vida para o sujeito, né? Amenizar o sofrimento, fazer uma remissão do transtorno, ou seja, uma remissão de sintomas. Então quem tem o TDAH vai ter para sempre, né? Então os sintomas mantêm-se estável. O que pode ser feito é controlar esse TDA. Né? Saber gerir aqui a minha própria vida, apesar de ter o TDAH, né? Então, tomando a minha medicação, colocando em prática tudo que foi aprendido na terapia, né? Esse é basicamente o tratamento e o prognóstico, né? Se você pudesse dar, né, como pode, alguma dica, alguma orientação para os nossos ouvintes que estão vendo agora e falou assim, meu Deus, eu tenho TDAH. Eu tenho tudo isso aí que esse povo falou e o que eu alerta faço? aí, né? Aquele alerta que a gente falou, acendeu. Não é nem um amarelo, não é um vermelho. O que você falaria para essa pessoa que ouviu ou que falou, meu Deus, eu acho que o meu marido, meu filho, como que você diria, o que você diria para eles? Bom, primeiro procurar, né, um psicólogo, um profissional habilitado para esse diagnóstico, né? Porque a gente pode achar que tem TDAH e não ter. E hoje a nossa vida é muita rotina, assim, né, muito corrido, muitas informações. A gente pode ter desatenção, a gente pode ter dificuldade, sim, de gerir a rotina, né? Então, não precisa ser um TDAH, isso precisa ser avaliado por um profissional adequado. Então, é fazer uma avaliação, né, uma consulta com um psicólogo, né? Até mesmo cuidado, né, que a gente trabalha muito na terapia, na TCC, que a gente trabalha com distorções cognitivas, né? E às vezes a gente ouve sintomas e a gente já se apropria de tudo isso. Meu Deus, eu tô deprimido, eu tenho TDAH, eu tenho TOD, etc. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso também. Por isso a importância de procurar um profissional para entender se é realmente um diagnóstico, né, Dani? Exatamente. Ou se é uma distorção cognitiva, uma crença minha, né, que tá fazendo absorver tudo isso. Ou até uma justificativa para os meus erros, né? Exatamente. Não, eu sou assim porque eu tenho TDAH. Vocês que me aguentem. É muito fácil, né? É muito fácil a gente virar, né? Na carteirada, né? Com o diagnóstico, exatamente. Com uma dificuldade. E isso acontece com uma certa frequência, né? Mas no processo terapêutico envolve a questão da responsabilidade, né? E o diagnóstico, ele não é para virar uma carta na manga da pessoa e dizer, não, eu trazei porque eu tenho TDAH, né? Mas é para você entender o que você tem. Ok, entendi. E agora, como é que faz? Como é que melhora isso? Né? Como é que controla? Então, tem que ter uma questão de responsabilidade. Não é porque a pessoa tem TDAH que ela precisa continuar, né, tendo os mesmos comportamentos ou prejuízos. Porque mesmo que o prejuízo não seja para ela, vai ter um prejuízo ali para quem convive com ela, né? E essa questão de achar, né, ver, eu tenho esse sintoma, então eu tenho isso, e usar isso, né, como uma forma assim, né? Até de um benefício, né? De benefício ou brincadeira, né? E isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque nas redes sociais tem muito disso, assim, né? Então, as pessoas fazendo reels ou postagens, né, que estão, assim, com o intuito de ter humor, de usar um TDAH com humor, né? Muitas vezes eu vejo reels engraçados relacionados a isso, assim. E a gente entende, né, que tem humor, mas isso causa uma desinformação muito grande também, né? Porque um TDAH, ele causa prejuízo e sofrimento, né? Não é uma coisa assim. É o deboche do sofrimento, né? A gente tem que tomar cuidado. O superpoder, né? Pois recentemente teve um post aí, né? Não sei quem, eu não conheço a pessoa, mas falando que o TDAH ele tem um superpoder, né? Que ele entra no hiperfoco, que é uma das coisas que acontece dentro do TDAH. E não é um superpoder. A gente tem que entender que é uma diferenciação, né, na neuroquímica, que isso vai gerar um prejuízo. Para ser um transtorno tem que ter frequência, intensidade e sofrimento clinicamente significativo. E se não tem para você, à sua volta, para as pessoas à sua volta vai ter, né? Então, é muito difícil para quem tem TDAH. E o hiperfoco do TDAH não é um superpoder, né? Porque o hiperfoco, o que é o hiperfoco do TDAH?
é quando ele, né, precisa fazer uma tarefa ou se interessa muito por um assunto e ele fica hiperfocado naquilo, né, fica um pouco obcecado por aquilo. Então, aí o post dizia que isso era um superpoder. Não é, porque isso pode ser negativo também. Pode ser aproveitado bem, né, no processo terapêutico, mas pode ser negativo. Porque a pessoa, ela pode perder tempo naquilo ali, naquele hiperfoco que ela tem, né, sendo que ela tem outras coisas para poder fazer, mas ela tá lá, passa 4, 5 horas, né, fazendo aquilo, ou se dedicando àquilo, ou lendo aquilo, e se perde no horário, né, deixa de comer, enfim. Então, assim, deixa também um pouquinho as responsabilidades. O hiperfoco também tem um lado negativo, né, que não se fala sobre isso. Então, estamos aqui agora encerrando mais um episódio do nosso Quem Sabe Pode. E a Jaque sabe, então ela pode. Eu tinha que fazer esse trocadilho. Pouquinho. Eu não ia conseguir dormir hoje se eu não fizesse. Então, Jaque, como é que funciona? Esse diagnóstico, o atendimento, ele é feito somente de forma presencial ou é possível fazer também essas consultas para um possível diagnóstico online, né? Para um paciente que talvez esteja à distância, não consiga ir até você? Não, é possível fazer presencial e online, né? Então, assim, hoje a gente já atende né, consultório de forma online e a avaliação é a mesma, né? Então, assim, a gente se adapta, tem materiais psicoeducativos e testes específicos que a gente pode fazer, né? Não teste psicológico, mas inventários, né? Que a gente consegue fazer de forma virtual também, né? Então, não tem nenhuma perda, assim, com relação a isso, assim. Então, repete o seu contato novamente, porque quem tiver ficado interessado, né, quer te encontrar, como faz para te encontrar? É para falar meu número de telefone? Fala seu arroba. Então, pode me encontrar pela minha rede social, jaquelinelemos.pice, né, que eu atendo presencial e online. Ok. Ô, Jaque, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Foi muito bom o nosso bate-papo. E a gente está encerrando aqui, gente, mais um episódio do nosso Quem Sabe Pode. E não deixe de dar o seu like aqui no vídeo, comentar, críticas, sugestões para próximos episódios, né, Dani? E é isso aí. Segue a gente também lá no Instagram, @renato.valeriano com 2 L's. @debora.neuropsi. Isso aí. Então, até o próximo episódio do Quem Sabe Pode.